Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas infelizmente não estamos em culto ainda. Continuamos então com as nossas devocionais. E hoje, em especial, usaremos a devocional do pastor Antônio Júnior, que tem por título Pedro, um discípulo igual a nós. Quando olhamos para Pedro, vemos um homem teimoso e de pavio curto. Vemos o quanto o ser humano é falho, mas podemos ver também o que a graça de Deus pode fazer na vida de alguém que humildemente se arrepende e não desiste de ser um cristão melhor. Olhando para Pedro, vemos que ele estava sempre à frente, tomando a frente. Lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 4, verso 18 a 20, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser escolhido por Cristo. E isso não aconteceu por acaso. Jesus sabia que ele era um líder nato, que ousava e arriscava sem medo de errar. Por isso Jesus o chamou. Eu fico me perguntando, quantos de nós perdemos grandes oportunidades de fazer a obra de Deus por não arriscarmos? Pedro foi escolhido porque ele arriscou viver o sobrenatural de Deus com Jesus. Jesus se agrada de pessoas que ousam confiar nele, assim como Pedro confiou. Por exemplo, Pedro achou o máximo ver Jesus caminhando sobre as águas e quis fazer o mesmo. Na verdade, ele foi o único discípulo a se arriscar. Ao descer do barco e colocar os pés no mar, ele viu que valeu a pena correr o risco, pois Jesus cumpriu o que lhe prometeu e operou o milagre. Leia Mateus capítulo 14, verso 22 a 32. É importante sabermos que nós também podemos, como que, andar sobre as águas com Cristo. Ou seja, caminhar na palavra de Cristo, sem medo de afundarmos. Só precisamos confiar, pois Jesus nos ajuda na fé e até na nossa fraqueza. Olhando para Pedro, vemos que ele estava disposto a não olhar para trás, a não voltar para trás. Assim vemos na confissão de Pedro. Leia depois João capítulo 6, versos 63 a 69. Este texto, eu quero destacar os versos 67 a 69 que dizem assim: Jesus perguntou aos 12, vocês também querem me deixar? Querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. No momento do aperto, muitos abandonam a vida cristã. Muitos abandonam a igreja e até mesmo abandonam a Jesus. Infelizmente. Pedro, porém, agiu de forma diferente e fez uma grande e maravilhosa confissão de fé em Cristo Jesus, dizendo: nós cremos, nós sabemos que és o Santo de Deus. Ele sabia que era aquele que o chamou, aquele que o escolheu, não era qualquer pessoa, era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Pedro sabia quem era Jesus. E você sabe que também você foi escolhido e chamado por Jesus Cristo? E que não pode voltar atrás na sua decisão? Pedro sabia
que se fechasse a porta do seu coração para Jesus, ele estaria totalmente perdido. Afinal, ele sabia que não estava lidando com um ser humano qualquer ou comum. Ele estava ali diante do próprio Cristo, o Filho de Deus. Olhando para Pedro, vemos que ele era precipitado. Apesar de ser o primeiro a falar, o primeiro a agir, Pedro muitas vezes não tinha a noção do que ele estava fazendo, do que ele fazia. Vemos isto em Mateus capítulo 26, verso 31 a 35. Escute bem esse relato para você ver o quanto que Pedro era precipitado e muitas vezes não pensava para falar. Diz assim o texto: Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Nós sabemos que, apesar de ter prometido nunca negar Jesus, Pedro ficou com medo de morrer. Ao ser reconhecido, ele temeu ser preso e morrer. Ser reconhecido como discípulo de Jesus Cristo, ele não teve coragem e negou a Jesus Cristo 3 vezes. Mentiu dizendo que não conhecia Jesus. Mateus capítulo 26, versos 69 a 74. Pedro era firme nas suas palavras, mas não tinha firmeza para sustentá-las. Com o seu exemplo, devemos aprender que não somos os donos da verdade, que somos passíveis sim de erros e que devemos buscar a Cristo com firmeza e buscar em Cristo força, sabedoria, coragem e domínio próprio. Olhando para Pedro, vemos que ele tinha fraquezas. Mateus capítulo 16, versos 20 a 24, assim nos relata. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes da sinagoga, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus retirou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga. Você prestou atenção? Você prestou atenção como Pedro ficou, parece que, abobado diante das palavras de Jesus e falou sem pensar. Quando Jesus disse que ele deveria ser castigado e morto na cruz pelos pecados da humanidade, Pedro parece que ficou cego espiritualmente e foi influenciado pelo diabo ao dizer que isso nunca aconteceria. Certamente, ele não estava vigilante e deu espaço para o inimigo agir através dele. Ele ainda possuía uma visão humana e não espiritual. Um exemplo disso é que, quando os guardas foram prender Jesus, Pedro não pensou 2 vezes e cortou a orelha de um deles, tentando contê-los, tentando evitar aquilo. Muitas vezes
nós também somos como Pedro. Erramos, sentimos medo, sentimos sono na hora da oração, na hora da adoração, né? Podemos até, por fraqueza carnal, negar a Cristo. Porém, não podemos nos acomodar a essas falhas. Pedro se arrependeu de cada atitude errada que ele teve. Pedro confessou seus pecados e quando Jesus lhe perguntou 3 vezes se ele o amava, ele fez uma declaração sincera, verdadeira, de amor ao Senhor Jesus. Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. João capítulo 21, verso 17. Depois da ressurreição de Cristo, Pedro já era um homem novo. Pedro já tinha um coração renovado em sua fé e soube aproveitar todo o aprendizado que recebeu. E até o seu jeito impulsivo de ser para pregar o evangelho da salvação a milhares de pessoas, Deus usou. Deus usou. Que possamos seguir o exemplo de Pedro. Somos falhos. Fracos, sim, mas não deixamos de confessar a Jesus Cristo. Não deixamos que as nossas falhas e erros nos afastem de Cristo. Não abandonamos a Cristo. Muito pelo contrário, nos agarramos mais a Cristo Jesus e nos deixamos ser usados por Ele para a glória dele. Termino essa devocional orando pelo agir de Deus na sua vida, dizendo assim: o Senhor esteja à tua frente para indicar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para abrigar-te em seus braços e para proteger-te. O Senhor esteja abaixo de ti para acolher-te quando caíres, para livrar-te do laço. O Senhor esteja em ti para consolar-te quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para defender-te quando outros te atacarem. O Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Que assim te abençoe o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Que assim Deus muito te abençoe, a você e a sua família. Amém.